Bom, vocês viram a seleção brasileira ontem goleou por 5-0 o Peru na Arena Corinthians. O André Isaac esteve lá e acompanhou tudo. E o André está conosco aqui agora também. Boa noite, André. Boa noite, Wendel Pasquetto. Um abraço para você, um abraço para a galera aí no estúdio, aí na TV, todos acompanhando a PUC TV Goiás. Pois é, nós estamos na Copa América, vai chegar a reta decisiva aí, estamos lado a lado com a seleção brasileira, acompanhando também outros jogos, entrevistas especiais, tudo uma cobertura muito especial da nossa TV, né, que já tem essa experiência em competições internacionais, 2 Copas do Mundo, Olimpíadas e agora essa Copa América no Brasil. É isso aí, muito obrigado, um abraço para todo mundo lá na Goiás Forte, segurança, vigilância, um abraço para o Wendel, para todos os funcionários, para toda a direção, muito obrigado aí pelo apoio nessa cobertura especial. E obrigado também ao apoio dos nossos outros anunciantes, né, que estão sempre com a gente, da nossa seleção de anunciantes, Tatico, Barato Todo Dia, Window Blue, proteção com transparência, Center Casa, FM Imóveis, Alto Líbano Caminhões, Ricardo Móveis, Churrascaria Gramado e outros anunciantes da PUC TV Goiás e, é lógico, a própria PUC Goiás, a universidade, sempre nos apoiando. Pois é, vamos falar da seleção brasileira e que vitória ontem, né, Pasquetto? 5-0, o Brasil atropelou a seleção do Peru e se classificou para a próxima fase da Copa América e se classificou com propriedade. E depois do jogo, nós entrevistamos os jogadores da seleção brasileira. A gente sabe que fácil nunca é, né? Jogar contra o Brasil sempre, jogar contra o Peru, enfim, quando eles jogam contra o Brasil é sempre difícil enfrentar os adversários. Eles vêm fechados, mas a gente, desde o primeiro minuto, buscando resultado, pressionando, conseguimos aí fazer gols. O primeiro tempo acabou 3-0 e aí sim o jogo se tornou mais fácil, né? A gente conseguiu ter mais espaços e conseguimos criar mais chances ainda para fazer gols. Qual é a sensação? Cebolinha, 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 galera gritando. Cara, é inexplicável. Na hora do jogo ali a gente tem que até controlar a emoção, né? Porque tem que ficar controlado no jogo, concentrado no jogo. Mas é muito gratificante mesmo ter o nome gritado e graças a Deus eu venho correspondendo no meio de campo. Eu creio que isso é o mais importante. Vai ser assim agora? Isso aí é bom, embala uma atuação como essa? Claro que é bom, embala e dá confiança à equipe. Era importante um jogo como esse, uma vitória como essa, não pelos gols, mas digo pela forma que a equipe jogou. Era importante, então seguir daí para melhor. E que vitória, hein? Então, acho que a gente estava precisando dessa vitória, né? Trabalhamos muito, estudamos o adversário, eu acho que é um mérito de toda a comissão técnica, equipe, jogadores. Enfim, acho que é uma bela vitória e aumenta a nossa autoestima. E até que ponto isso dá um gás para vocês para a sequência da Copa América? Então, acho que é importante, né? Não só desempenho, mas resultado, né? Eu acho que hoje tivemos os dois, acho que tivemos um desempenho muito bom e o resultado melhor ainda. Eu acho que foi fundamental e aumenta a nossa autoestima. Cara, eu assustei quando você colocou a mão no joelho logo no início, o que foi? Não, foi uma pancadinha, coisa de jogo, mas tá tudo certo. Um abraço, Goiânia. Valeu, um abraço. Então tá aí, né, esse último que falou aí, o Arthur, que falou com exclusividade com a gente. Para mim, Pasquetto, não sei a opinião de vocês, é o jogador mais regular da seleção brasileira, apesar de não ter participado dos 3 jogos, né, só participou de 2, e um ele estava machucado, estava vindo de contusão, ele ficou à disposição apenas no banco de reservas no primeiro jogo contra a Bolívia, jogou contra a Venezuela, para mim foi o que se salvou, e no jogo contra a seleção do Peru, ontem aqui na Arena Corinthians, eu acredito que ele foi um jogador também extremamente regular. Eu aponto como o jogador que é o ponto de equilíbrio da seleção brasileira ali no meio-campo. O dia que ele não joga acaba fazendo diferença. É lógico, às vezes é desafiador, né? Você apontar um volante, um jogador que não faz gol como o melhor da seleção brasileira, mas na minha opinião é lógico a ressalva para o Everton Cebolinha, que falou com a gente também, um jogador que sempre quando entrou fez a diferença.
o Felipe Coutinho, que jogou bem o primeiro jogo e jogou bem o terceiro, não jogou bem o segundo. Enfim, eu acredito que a seleção brasileira ganha motivação para as quartas de final em Porto Alegre, Pasquetto. Exatamente, André. Quinta-feira, daqui a pouco você volta, na Arena do Grêmio contra o terceiro colocado do grupo B ou do grupo C. Respondendo à pergunta do André, para mim o Everton é o principal jogador dessa seleção brasileira até agora. E para você, Doni? O tal do Cebolinha incrementou bem o negócio ali, né? Nesse jogo contra o Peru, muita gente jogou bem, Pasquetto, muita gente. Realmente o time jogou melhor, o próprio Arthur jogou bem. Ele tem uma regularidade muito grande, né? Até trouxeram lá uns dados lá de que não sei quantos mil passes, tudo certo, só 1000 certos para 100 errados. E ele procura sempre um ponto à frente, né? Não dá aquele a la Marlone, não. Tem aí uns 90, quase 100% de aproveitamento de passe desde o tempo do Grêmio. E segundo o Renato Gaúcho e o próprio Tite, ele encontra caminhos. Ontem ele jogou bem, anteriormente não estava tão bom assim não. Aliás, o começo do jogo, o meio-campo brasileiro estava perdendo pelo número de jogadores a mais que o Peru tinha ali. O Tite já estava até querendo modificar o time quando saiu o primeiro gol. Ainda bem que ele não mudou, porque depois as coisas se acertaram muito bem. Eu acho também que o Everton ele ganhou a posição assim na marra. O Tite não queria colocar ele não. Não queria colocar não, mas não teve jeito. Ele joga uma bola redonda, né, Jean? Sem dúvida alguma. Não é à toa que está sendo pretendido por grandes clubes europeus. Você sabia que o Fortaleza pega uma grana se ele for vendido? É mesmo? Ele começou lá. Então, tem muito tempo que joga muito bem. É um jogador que tem tudo, né, para ser uma explosão de sucesso no futebol internacional. É muito bom no 1 contra 1. Leva sempre vantagem, é inteligente, é irreverente, é habilidoso, é bom de finalização, joga de cabeça erguida. Então é um atleta que, a partir dessa titularidade na seleção brasileira, a tendência agora é só crescer ainda mais na sua carreira. E para você ele é melhor? Hoje ele é o melhor ali junto com o Arthur? Para mim ele é o melhor jogador da seleção brasileira. Evidentemente que o Arthur é um cracaço no meio de campo, mantém essa posse de bola, algo que sem ele a seleção do Tite tinha muita dificuldade, né? Era um time muito mais vertical, não tinha tanta qualidade ali no meio de campo, mas o cara que é bom no 1 contra 1, ele acaba chamando a atenção e sendo fator de desequilíbrio, né? O Arthur, Evandro, pode ser o terceiro goiano campeão da Copa América. O primeiro foi o Baltazar, em 89, estava naquele grupo. O segundo foi o Paulo Nunes, em 97, e ele pode ser o terceiro. O Túlio perdeu o título naquela final para o Uruguai em 95. Ele marca aquele gol da classificação cobrança de pênalti, contra a Argentina, e na cobrança de pênalti ele erra, inclusive, o Túlio. Né? Então o Arthur tá na briga aí para ser mais um goiano campeão da Copa América. Eu vejo que alguns jogadores da seleção brasileira estão se firmando como titulares já para o Catar. O Alisson, goleiro intocável, Marquinhos, eu acho que é intocável, o Alexandro, para mim, ganha a vaga do Felipe Luiz, é muito melhor, ganha, mais novo e é melhor do que ele. Você descarta o Marcelo até lá? O Marcelo não está, para mim o Marcelo, apesar de ser um grande jogador, o nível mas tem dele uma é muito queda alto, de produção, né? Mas sequer está, né? Por enquanto então, não, né? Aí você pega o Arthur, carimbadíssimo, o Everton, carimbadíssimo, o Gabriel Jesus não tem erro também. Melhorou, apesar de não ter feito gol, mas o rendimento do ataque com ele foi outro. Então são jogadores que vão, jovens ainda, que vão se garantindo para a Copa do Mundo. Quer dizer, o Brasil tem ali, como veteranos, quem? Tem o Thiago Silva e tem o Daniel Alves. O Daniel muito mais, que talvez não chegue até o Catar. O Thiago provavelmente chegue ainda. Felipe Luiz, veterano. Exatamente. Então o Felipe eu não acho que vai até o Catar, até porque ele nem tem essa qualidade técnica. Mas é impressionante também, como do Grêmio surgem grandes jogadores, né? O Arthur, o Everton. Interessante que antes do Everton, o destaque do Grêmio era o Luan. E o Luan ficou para trás, ele evoluiu. Tem um problema físico que não deixa jogar como no ano retrasado. Olha só, a gente volta a falar de Copa América e Seleção Brasileira. Daqui a pouquinho tem o André Isaac ainda em São Paulo e também o Leonardo Baran, acompanhando tudo da seleção que hoje à tarde treinou no CT do São Paulo, e para o jogo de quinta-feira não terá o Casemiro suspenso. Vamos voltar para São Paulo. O André Isaac com mais opiniões sobre o jogo do Brasil ontem.
As vaias lá em Salvador ajudaram? Com certeza, Pasquetto. Eu acredito que isso tenha influenciado sim na atuação da seleção brasileira ontem aqui na Arena Corinthians. As vaias, as críticas, a pressão, as entrevistas, as cobranças, isso tudo com certeza fez diferença em favor da seleção brasileira para que conquistasse esse resultado, a classificação com moral para a próxima fase da Copa América. E o jogador mais crítico às vaias da seleção brasileira foi o Daniel Alves. Por isso, eu fiz essa pergunta para ele ontem na zona mista. Essas vaias podem ter mexido com vocês e o reflexo pode ter vindo hoje? Não. A gente é muito constante no nosso trabalho. Como eu falei antes, a gente vem numa evolução dentro da competição, do primeiro para o segundo jogo, do segundo para o terceiro. E vai chegar uma fase que a gente tem que seguir crescendo como equipe, tem que seguir maduros como equipe, temos que seguir com a personalidade, que isso aqui é para quem tem personalidade. Então tá aí, o que eu penso, Pasquetto, é que torcida é assim mesmo. Jogou mal, vaia. Jogou bem, aplaude. É isso aí. Torcedor de seleção, torcedor de clube, é o mesmo em tudo quanto é lugar, né? É claro, é o que nós estávamos falando aqui do Claudinei. Começa a perder para você ver se o nego não lembra. Eu era contra, eu falei para não trazer. Vai por mim. Perde duas aí, seguida. E esse negócio de vaia era muito comum no Rio de Janeiro, em São Paulo principalmente, né? Lá no Nordeste, normalmente foi na terra dele, né? Era só de aplauso. Mas como o jogo foi em São Paulo, campo do Corinthians, habitado Tite, ali aquela coisa toda, não vaiaram. Tudo isso favoreceu. Antigamente, quando ia, né, do torcedor do futebol, porque hoje o público da seleção não é torcedor de futebol. O público que vai ver a seleção brasileira é família. É aquele cara que vai ver o circo, vai ver um monte de coisa, vai ver o time da seleção brasileira. O torcedor mesmo não vai. É por isso que não tem briga, porque o torcedor de futebol não vê isso não, ele vê quando muito pela televisão. Aliás, o torcedor brasileiro está de costa para essa seleção aí, já tem tempo. Mas antigamente vaiava, porque o time ia jogar em São Paulo, era vaiado porque não tinha jogador de São Paulo, tinha mais do Rio de Janeiro e vice-versa, e aquelas confusões, porque era o torcedor de estádio, o cara que queria o jogador do time dele. O povo que vê a seleção brasileira não sabe quem é o Everton, não sabe ninguém, quem entrar para eles está bom. Entendeu? Agora, eu concordo com isso aí, que o André disse. O torcedor vai vaiar mesmo, se jogar mal, vai. Até porque hoje você pega aqui, essa seleção tem quantos jogadores que atuam aqui? O Everton, o Fagner, o Cássio, só os três. Agora, Jean, eu tenho certeza, o Daniel falou ali pro André que não, mas entre eles ali, eles conversaram, aquelas vaias, nós temos que mostrar hoje para esse povo. Sem dúvida. Que nos vaiou lá atrás. Não só por causa do resultado, a vontade foi outra. O time marcou pressão o tempo inteiro, lembrou aqueles tempos quando o Tite pega a seleção brasileira que estava muito mal e o time vai para uma abafa terrível contra o adversário. Tudo influencia no trabalho, a crítica da imprensa, a vaia do torcedor, o fato de jogar em casa, de precisar mostrar resultado, o fator Neymar, tudo isso vai se acumulando para gerar um pouco mais de motivação num atleta que tem um nível muito alto, né, de fama, de privilégios. Esses caras não são acostumados a serem vaiados na Europa. O problema, Pasquetto, o problema é que o jogador, não tem isso. O jogador de futebol hoje, o jogador de futebol hoje, ele não liga muito pro jogo. Ele tem outra visão. Ele é um artista pop. O futebol é um pequeno detalhe. Então, eles não são acostumados com esse tipo de situação. Agora, eu acho que mexeu mais com eles as críticas da imprensa do que propriamente as vaias da torcida. A vaia da torcida, eu até concordo com o que disse o Daniel, eles não... O cara que da idade desses caras aí, gente, ele já cansou de ouvir vaia. E um detalhe, não tá preocupado com isso mais não. O Daniel Alves pode voltar para o Barcelona. Junto com o Neymar? Encerrou o contrato dele com o PSG, encerrou, não vai ficar. Ele se despediu nas redes sociais. E lá uma rádio de Barcelona disse que ele pode voltar para o Barcelona. Pena que o Flamengo já contratou o Rafinha. O Barcelona, ele corrige um erro lá atrás, porque desde que o Daniel saiu... Ninguém deu conta. Não, ele nunca teve o lateral. Teve aquele Vidal, depois fica improvisando o Sérgio Roberto, aí tem o Semedo, um português lá que... não amarra o cadarço esquerdo do Daniel, né? Tá fácil. Quando o cara tem uma bola assim, mais ou menos, ainda vai muito longe, né? Mas ele joga muito, né? O Daniel, na hora que ele terminar assim, não tiver mais condição física para jogar na Europa, ele ainda vai ganhar muito dinheiro aqui no Brasil, aí. Ou vai para a China, ganhar muito ainda, milhões. Quem recusou uma proposta milionária da China foi o William, agora só para continuar a realidade é que o futebol, ele caiu muito tecnicamente. Quem também terminou lá no PSG, tá livre no mercado, é Gianluigi Buffon.
Esse aqui para nós serviria bem. Vamos lá com o Leonardo Baran agora, hotel da Seleção Brasileira. E esse time para quinta-feira, hein, Baran? Beleza pura? Beleza pura, forte abraço para você, Pasqueto. Temperatura na casa dos 19 graus. Tivemos um domingo lindo aqui em São Paulo. Céu de brigadeiro, sol de fora e a seleção brasileira treinando no CT do São Paulo, na Barra Funda. A notícia boa, o Fernandinho trabalhou normalmente. O técnico Tite já afirmou que ele será o substituto do Casemiro, que terá que cumprir suspensão automática. Fernandinho, que não foi ontem para o banco de reservas, deverá ser confirmado no jogo da próxima quinta. Neste trabalho, o Cássio sentiu o quadril, deixou a movimentação, está sob observação do doutor Rodrigo Lasmar. Será reavaliado amanhã em Porto Alegre. Os titulares realizaram um trabalho regenerativo na academia e, claro, acompanharam a derrota da seleção feminina para a França. Seleção amanhã treina no CT do Grêmio. Para muitos, na próxima quinta, será o último jogo do Everton, ainda como jogador do Grêmio, na Arena. Muitos colocam que o jogador será negociado para a Europa quando terminar a Copa América. Amanhã, Pasqueto, já estaremos em Porto Alegre acompanhando a seleção brasileira que está viajando nesta noite. Pasqueto. Beleza, Leonardo Baran com a seleção brasileira por enquanto em São Paulo. A seleção já está viajando para Porto Alegre. E vai ser motivo de reclamação gramado da Arena do Grêmio. Hoje o cara tocou uma bola para trás pro Messi, bicho. Aquela que ele não erra nunca. Nunca. Ela dá uma subidinha, ele mandou ela lá na arquibancada. Na arquibancada. De vez em quando é preciso o Messi fazer uma coisa dessas assim. Evandro, mas ali foi culpa do gramado. Pra ser diferente, né? Você vê assim, tem uma câmera de lado, na altura do gramado, a hora que ela tá chegando, que ele tá armando o chute, ela dá uma subidinha, bicho. Mas ela foi lá em cima, ele ganhou a leitoa. Época de festa junina, ele ganhou a leitoa. Fernandinho vem aí, olê, olá. Você respirou fundo agora. Não, esse homem não devia estar na seleção, não. Com todo olha, bom pro Fernandinho, fica lá no Chelsea. É no Chelsea que joga? Não, City. No City, fica lá no City. Pior de tudo, é titularíssimo lá. Ele é braço direito do homem lá. E o City ganha o quê mesmo? Ganhou a Premier League de novo, campeonato inglês. Pois é. Que é alguma coisinha assim. Só isso. Aliás, ele é bicampeão. Isso mostra que time que é campeão também tem jogador ruim, porque esse Fernandinho é muito ruim. Ele não perde Agora, né, Pasqueto, deve ser os companheiros dele, né? Na seleção você tem razão, ele não consegue ir bem. Ele amarra o jogo. O problema dele na seleção brasileira é que ele amarra o jogo. Aí fica aquele jogo preso, a bola não anda, não sai dali. Quando sai do meio campo, sai quadrado. E quando ele tem que defender, ele não defende. É questão de esquema, né? Lá no City ele joga, o Guardiola deixa ele à vontade. Ele que sai pro jogo, ele que libera a jogada. Ele vai jogar no lugar do Casemiro, que está suspenso. Exato. Ele vai pegar a bola e entregar pro Arthur. A gente imagina que será assim, né, Jean? Sem dúvida alguma. Porque quem faz essa saída é o Arthur. O problema do Fernandinho não é nem qualidade técnica. Eu até vejo qualidade técnica dele desde o tempo de Chaco. É azar, né? Ele só tá na barca furada, né? Em 2014 ele tava no 7-1 e em 2018 ele tava na eliminação. Lucas, aí que tá a questão. Aí que tá a questão. Ele tá na barca furada. Será que ele tá furando essa barca, não? Toda barca que ele entra tá furada? Joga 11, né, Doni? Bom, eu coloquei ali Paraguai, Equador, Japão, Uruguai. Né? O Uruguai tem menos possibilidade de ser o adversário. Agora, quem vê ali, alguém leva perigo, Evandro, para a seleção brasileira? Não, desses próximos adversários aí, não. Acho que o Brasil só vai ter dificuldades nessa Copa América se ele pegar adversários do tipo Uruguai, Colômbia e Argentina. Chile ou Argentina. O Chile arrega para a gente. Chile, né? Mas é um time bicampeão dessa Copa. E a Colômbia? Né? Também. Hoje, assim, embora eu acredite que a Colômbia não seja assim, um adversário tão custoso quanto poderia ser o Uruguai hoje, por exemplo. Ou a Argentina, mesmo não estando bem. Mas é Argentina e tem Messi. É verdade. Ô Jean, ali ninguém passa medo, não. Olha, a seleção paraguaia, depois da Uruguai, seria mais complicada pela tradição, time de marcação, tem alguns jogadores experientes, mas a seleção brasileira é mais equipe, mais time do que qualquer um desses adversários. Tem obrigação de passar, né, Pasqueto? É favorito ali contra qualquer seleção, Doni?
Tira o Uruguai, né? O Uruguai equilibra. O Uruguai não vai ficar em terceiro, acho que não. Mas se o Uruguai ficar, não tem favoritismo para o Brasil assim não. Agora, se jogar como jogou contra o Peru, acho que mesmo contra o Uruguai, Argentina ou Colômbia, o Brasil vence o jogo. Resta saber se vai jogar, né? Já tem esse desfalque aí do Casimiro. Por mais que o Fernandinho possa ser um excelente jogador de futebol, e deve ser, porque está ganhando uma fortuna fazer isso, mesmo que ele jogue muito bem, vai cair um pouquinho, porque muda como disse Jean aqui para mim, joga 11, exatamente. Tira um e bota outro, aí o 11 já não é aquele mesmo 11 que jogou bem. Mas eu acho que o Brasil passa pelo próximo adversário, porque empolgou. Olha, atenção, hein, para as ofertas do Tatico Barato todo dia, são imperdíveis. Lava-roupas em pó Tixan IP, leve 2 quilos, pague R$ 1.900, R$ 9,75. Inseticida aerosol Baygon Ação Total, R$ 6,98. Desodorante aerosol Axe, R$ 6,78. Kit sabonete Protex, leve 6, pague 5, R$ 7,78 o pacote. Amaciante P 2 litros, R$ 4,69. Cerveja Budweiser 330 ml. Oezembar Pilsen 355 ml. Long Neck 2,97. Bebida láctea Tirol 3,99. Biscoito Clube Social Original 2,95. Macarrão instantâneo Nissin Lamen 95 centavos. Maionese lisa tradicional 500 gramas, R$ 1,97. Leite condensado Centro-Oeste, exceto zero lactose, R$ 2,45. Molho de tomate 10 tradicional sachê, 68 centavos a unidade. Asa de frango super frango congelada 1 kg, R$ 7,85 a bandeja. Ovos grandes brancos Loyola, a dúzia R$ 2,87. Mexerica Poncão, quilo, R$ 1,99. Alface a unidade ou banana prata, o quilo, 89 centavos. Chuchu ou abóbora morango, quilo, 35 centavos. Açúcar cristal Bom Gosto, 5 quilos, R$ 5,98 pacote. Arroz Bono Arroz tipo 1, 5 quilos, R$ 9,85 pacote. Tatico Barato todo dia. Campinas, Centro, Portal Shopping, Garavelo, T7 e Papillon Park.